Que a paz e a graça do Senhor Jesus permaneçam com todos, irmãos. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 12, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 15 ao 21. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 15, diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os pusesse à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua palavra, conscientes, ó Deus, de que não estamos diante de um livro qualquer, e nós te pedimos, ó Senhor, que verdadeiramente ela venha cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Ó Deus, que ela venha encontrar solo fértil em nossos corações, que ela possa produzir os respectivos frutos, ó Deus, que ela traga, ó Deus, arrependimento, que ela traga, ó Deus, contrição, que ela traga, ó Deus, renovo espiritual, que ela possa, ó Deus, em nome de Jesus, suprir todas as nossas necessidades espirituais. Amém. Imagine, irmãos, uma criança de maneira ansiosa e com a grande expectativa pelo seu aniversário. Ela tem aquela expectativa e aquela certeza de receber um grande presente. O presente dos seus sonhos. Talvez um videogame que ela tinha visto na vitrine, um videogame de última geração, um novo celular, ou até mesmo uma bicicleta mais moderna. Mas quando ela se depara com aquele presente embrulhado e ao rasgar aquele embrulho com tanta avidez e aquela expectativa de saber o que tem ali dentro, ela tem o seu anseio, o seu desejo, a sua expectativa de certa forma frustrada, porque ao invés de encontrar aquilo que ela desejava, ela se depara com um livro, por exemplo. Vem aquela decepção, aquela frustração de início. Não era o que ela queria. Mas com o tempo, ao abrir aquele livro, ao lê-lo, ela descobre um mundo que transforma a sua mente e o seu coração. O presente que parecia aparentemente ser frustrante, agora, na verdade, se torna exatamente aquilo que ela estava precisando. Essa pequena ilustração, irmãos, ela de início vai nos ajudar a entender uma das grandes tensões que nós encontramos quando nós lemos o Evangelho, que é justamente aquela diferença entre o Cristo esperado e o Cristo real. O povo de Israel, cansado pelos séculos de tanta opressão, especialmente imposta pelo Império Romano, ansiava por um libertador. Esperava um Messias como Davi, forte, guerreiro, conquistador. Alguém que destruiria os inimigos, restauraria o trono e devolveria a glória nacional. Mas então veio Jesus. Não com espada, mas com compaixão. Não num cavalo de guerra, mas montado em um jumentinho. Não gritando nas praças, mas curando de maneira silenciosa. Não esmagando os opressores, mas restaurando os oprimidos. Jesus está cada vez mais se revelando como o verdadeiro Messias prometido nas Escrituras, mas ao mesmo tempo está sendo cada vez mais rejeitado. E quando nós começamos a ler o capítulo 12 de Mateus, nós vemos que essa oposição, que essa rejeição, ela se intensifica. Após curar um homem com a mão ressequida, no versículo 14, nós vemos ali uma trama para a morte de Jesus, promovida pelas autoridades religiosas. Isso por quê?
porque Jesus não se encaixava nos seus esquemas de poder e de religiosidade. Eles queriam controle. Jesus oferecia, ao contrário, libertação, oferecia liberdade. Eles queriam um Messias ao seu molde, do seu jeito. Jesus veio conforme a vontade do Pai. E é nesse exato momento de crescente rejeição e conflito que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, nos conduz ao cumprimento de Isaías 42, que diz: eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Jesus aqui é apresentado como o servo prometido, manso, cheio do Espírito, restaurador da justiça, que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Ele não corresponde às expectativas humanas, mas cumpre perfeitamente o plano divino. Cristo não pretende, ou melhor, ele não pode ser domesticado, irmãos. Ele não é previsível. Ele não veio para atender aos desejos humanos, mas para cumprir plenamente o propósito do Pai. Ele é manso, mas poderoso. Ele não vem para conquistar tronos e terrenos, mas os corações dos pecadores. E essa é a mesma confusão que nós vimos nos evangelhos, ela é possível ser observada nos dias de hoje, principalmente em épocas de comemorações e feriados religiosos, como o Natal, ou hoje, como a Páscoa. Na Páscoa, especialmente, nós vimos um Cristo que é um Cristo simbólico, um Cristo do chocolate, por exemplo, o Cristo da confraternização, da mesa farta, da decoração bonita. E aí eu faço uma observação: nada contra o chocolate, nada contra a decoração bonita, nada contra a mesa farta. Mas as pessoas se pautam nessas coisas e esquecem de um Cristo que não exige arrependimento, um Cristo que não confronta o pecado, um Cristo que serve apenas para confortar emocionalmente. Mas o Cristo da Bíblia, o Cristo bíblico, o Cristo da Páscoa é o servo sofredor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o justo servo que triunfa na cruz. Não o Cristo que o mundo espera, mas o Cristo que todos nós precisamos urgentemente. Estamos cercados por um mundo que valoriza a força, a visibilidade, a imposição. Mas o reino de Deus veio através de um servo que não grita, não esmaga os fracos e traz justiça com mansidão. Jesus não é apenas o nosso Salvador, irmãos. Ele é o modelo do verdadeiro serviço, o cumprimento perfeito da profecia de Isaías. Por isso, feita essa breve introdução, eu quero meditar com os irmãos sobre o perfil do servo de Deus. E, obviamente, que quando eu falo servo, estou me referindo a um servo com S maiúsculo, porque estamos nos referindo especificamente ao Senhor Jesus Cristo. O perfil do servo de Deus. A primeira observação, irmãos, que eu quero fazer está no versículo, na primeira parte do verso 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. Jesus aqui é apresentado como o servo de Deus. Esse aqui é um título que podemos considerar de peso. Ao chamar Jesus de servo, ou meu servo, Deus está ecoando uma linguagem que ele utilizou muitas outras vezes no Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías. O servo do Senhor, que é uma figura central nos capítulos de Isaías. No contexto de Isaías 42, que Mateus retoma aqui no Evangelho, no capítulo 12,